O que a mente do homem pode conceber e acreditar pode ser alcançado. Parece absurdo, não é? Se fosse assim, por que tantas pessoas passam a vida inteira sem conquistar aquilo que desejam? Será que existe algo que elas não sabem? Hoje, vou te revelar 10 hábitos simples, baseados na filosofia de Napoleon Hill, que podem transformar sua vida em apenas 7 dias. Isso mesmo, 7 dias. E o mais importante, qualquer pessoa consegue aplicar desde que tenha coragem de encarar seus próprios limites. Mas antes me responda, quantas vezes você já se sentiu travado, desanimado ou preso em uma rotina sem sentido? Se essa pergunta te incomoda, então esse vídeo é para você. Você já percebeu como a maioria das pessoas acorda todos os dias no piloto automático? Acordam, olham o celular, respondem mensagens, se irritam com notificações, tomam café e correndo, e antes mesmo do meio-dia já se sentem esmagadas pela rotina. E o mais curioso é que elas nem se dão conta de que perderam o controle do próprio dia antes mesmo de começar. Você já passou por isso? Aposto que sim, porque a verdade é que isso acontece com quase todo mundo. Napoleon Hill dizia que um homem sem propósito é como um navio sem leme. E isso é mais verdadeiro hoje do que em qualquer outro momento da história. Pense bem, se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E o problema é que, na maioria das vezes, esse caminho te leva direto para frustração, estresse e insatisfação. Você pode até se manter ocupado, mas estar ocupado não significa estar progredindo. Ser ativo não é a mesma coisa que ser produtivo, e é justamente aí que mora o segredo. Todos os dias, antes de deixar as demandas do mundo tomarem conta da sua mente, você precisa parar, respirar, silenciar as notificações, ignorar as mensagens e estabelecer um único objetivo claro para o seu dia. Apenas um. Não 5, não 10. 1. Pode parecer pouco, mas o poder disso está na simplicidade e na clareza. Porque quando você decide o que é mais importante, tudo o resto se organiza em torno disso. E não precisa ser algo grandioso, revolucionário ou de filme de superação. Pode ser tão simples quanto concluir aquele relatório que você vem adiando, fazer aquela ligação que te causa desconforto, organizar sua gaveta de documentos ou até aprender algo novo que você sabe que pode te ajudar no futuro. O tamanho da meta não importa, o que importa é que ela seja clara, objetiva e específica. Porque quando você dá ao seu cérebro um alvo, ele para devagar e começa a trabalhar a seu favor. E existe ciência por trás disso. Um estudo da Dominican University of California revelou que pessoas que estabelecem e escrevem suas metas têm 42% mais chances de alcançá-las do que aquelas que apenas mantêm as ideias na cabeça. 42%. Isso não é pouca coisa. Isso é a diferença entre passar mais um dia sendo controlado pelos outros ou finalmente começar a controlar a sua vida. E eu te pergunto, quantas vezes você já deixou o dia passar e ao final dele sentiu aquela sensação de vazio? Como se tivesse feito um monte de coisas, mas nada tivesse realmente valido a pena. E se, só por hoje, você definisse o que vai fazer antes de começar tudo? Que diferença isso faria? Eu vou além. Imagine isso repetido por 7 dias. A diferença na sua disposição, no seu foco e até no seu humor seria absurda. E para você que duvida da força de um único objetivo definido, deixa eu te contar um caso real de Napoleon Hill. Quando ele tinha apenas 25 anos, recebeu a oportunidade de entrevistar Andrew Carnegie, o homem mais rico do mundo na época. Carnegie enxergou potencial em Hill e lançou um desafio que mudaria sua vida. Estudar durante 20 anos os hábitos e estratégias dos homens mais bem-sucedidos da história e reunir isso em um método. Hill, sem pensar 2 vezes, aceitou. E naquele dia, o único objetivo dele era dizer sim e assumir a responsabilidade.
Ele não sabia como faria aquilo, não tinha recursos, mas decidiu que cumpriria aquela missão. E essa decisão moldou todo o futuro dele. Se Hill tivesse hesitado ou pensado demais, nada disso teria existido. Isso é o que acontece quando você escolhe, com clareza, o que precisa fazer hoje. Porque pequenas decisões acumuladas criam grandes transformações. Nenhuma conquista surge de explosões de sorte ou de inspiração momentânea. Ela nasce da disciplina de definir e cumprir pequenos compromissos diários, um após o outro. E antes que você pense, mas eu não tenho tempo, eu te digo, isso leva menos de 1 minuto. No momento em que acordar, antes de tocar no celular, antes de levantar da cama, olhe para dentro de você e se pergunte: qual é a coisa mais importante que eu posso fazer hoje, que vai me aproximar da pessoa que eu quero ser? Não precisa resolver a vida toda, só precisa decidir a prioridade do dia. O resto se encaixa. Faça isso por 7 dias. Eu te desafio. Anote no papel ou no bloco de notas do celular qual será seu único objetivo do dia e à noite veja se cumpriu. Pode apostar que você vai sentir uma diferença absurda na sua energia, na sua clareza mental e até na qualidade do seu sono. Porque nada é mais desgastante do que viver sem direção. E nada é mais satisfatório do que dormir, sabendo que você deu um passo, por menor que fosse, em direção à vida que realmente quer construir. Quantas vezes você já abriu os olhos de manhã e antes mesmo de colocar o pé no chão, sua mente já estava cheia de problemas, preocupações e aquela velha sensação de peso no peito? Sabe aquela manhã em que você acorda e já pensa em boletos, discussões, prazos, obrigações? É impressionante como isso virou o padrão para a maioria das pessoas. E talvez você nem perceba, mas começar o dia assim é como entrar numa corrida com o pé amarrado. Você sai atrasado emocionalmente antes mesmo da largada. Napoleon Hill enxergava isso de forma clara. E dizia que a forma como você começa o seu dia determina a energia com que vai atravessar as próximas 24 horas. A maioria das pessoas inicia o dia reclamando. Reclamam do despertador, do trânsito, do trabalho, das contas, do chefe, do governo. E não percebem que nesse exato momento estão programando a mente para encontrar mais motivos para reclamar. E acredite, o cérebro obedece. Mas Hill descobriu e hoje a neurociência confirma que existe um antídoto para essa armadilha mental. Um hábito simples, rápido e incrivelmente poderoso. Praticar gratidão logo ao acordar. E antes que você pense que isso é papo motivacional ou autoajuda barata, saiba que pesquisadores da University of California, Davis, liderados pelo psicólogo Robert Emmons, comprovaram que pessoas que cultivam o hábito diário de agradecer são mais otimistas, dormem melhor e têm níveis de ansiedade e depressão significativamente mais baixos. Isso não é achismo, é ciência. E não, você não precisa agradecer pela casa na praia, pelo carro dos sonhos ou por 1 milhão na conta. Hill ensinava que a grande virada acontece quando você aprende a valorizar as coisas simples. Estar vivo, ter alguém que se importa com você. O fato de poder ouvir esse vídeo agora, um café quente, um abraço sincero, um céu bonito no caminho para o trabalho. Coisas que a rotina te fez esquecer de valorizar. Eu vou te propor um exercício agora, aqui mesmo. Feche os olhos por 5 segundos e pense em 3 coisas que você tem hoje e que muita gente daria tudo para ter. Vai lá. Pode ser a saúde, pode ser a liberdade de ir e vir, pode ser a oportunidade de recomeçar. Percebe como, no instante em que você muda o foco do que falta para o que já tem, a energia muda? É quase imediato. Napoleon Hill contava que durante a Grande Depressão Americana, período em que milhões de pessoas perderam tudo, ele se viu falido, sem casa e com a esposa e os filhos passando necessidade.
Era o cenário perfeito para a derrota. Mas ele fez questão de, todos os dias antes de começar qualquer atividade, agradecer pelo fato de estar vivo, de ter sua mente e de ainda carregar ideias dentro da cabeça. E foi exatamente dessa mentalidade que surgiu a força para escrever Think and Grow Rich, o livro que mudou a vida de milhões. A mesma situação que poderia ter destruído sua esperança serviu como combustível. E tudo começou com gratidão. A razão disso é simples. O cérebro humano é programado para sobreviver. Ele busca ameaças, perigos e problemas para manter você seguro. Mas quando você começa o dia intencionalmente, enxergando as coisas boas, você força seu cérebro a sair desse estado defensivo. Ele para de buscar o que pode dar errado e começa a enxergar possibilidades, soluções, oportunidades. E não é exagero dizer que isso pode mudar o rumo da sua vida em menos de uma semana. Porque quando você acorda grato, você lida melhor com as dificuldades. Você responde diferente a críticas. Você enxerga obstáculos como desafios e não como sentenças. Você passa a ter mais energia, mais foco e mais clareza para decidir. Quantas vezes você já viu alguém que tinha tudo para estar mal, mas que mesmo assim mantinha um sorriso no rosto e uma leveza inexplicável? Essas pessoas não são alienadas. Elas apenas escolheram focar no que têm e não no que falta. E o que é mais interessante, elas tendem a atrair mais coisas boas, porque passam a perceber oportunidades que a maioria ignora. Eu te pergunto, e se só mudar esse hábito fosse capaz de melhorar seus relacionamentos, sua disposição e sua produtividade? Você não gostaria de testar isso? Porque a verdade é que muita gente passa a vida esperando grandes conquistas para só então se sentir grato. Mas a chave está em inverter isso. Ser grato antes. Valorizar o que você tem agora, para então atrair o que deseja. E aqui vai um desafio. Pelos próximos 7 dias, antes de tocar no celular, antes de abrir os olhos por completo, pense ou escreva 3 coisas pelas quais você é grato. Podem ser coisas pequenas, não importa. O que importa é a consistência. Faça isso por 7 dias e observe como você começa a perceber mais motivos para agradecer. Porque o cérebro, uma vez treinado, passa a buscar automaticamente o que há de bom. Ele começa a substituir o padrão de escassez pelo padrão de abundância. E no final, a grande pergunta é: você vai seguir o padrão automático da maioria, acordando e reclamando de tudo? Ou vai se tornar um dos poucos que acordam, enxergando a vida de forma diferente? Porque eu te garanto, quem decide isso é você. Já parou para perceber como, sem nem notar, a maior batalha da sua vida acontece dentro da sua cabeça? Porque não importa o quanto você se esforce, o quanto estude ou quantas oportunidades apareçam, se o seu diálogo interno for sabotador, tudo isso vai ser inútil. E o pior, a maioria das pessoas nem percebe o que anda repetindo para si mesmas. Você já se pegou dizendo frases como: eu não consigo, isso não é para mim, eu nunca vou sair dessa situação? Pois é, e talvez, sem perceber, você esteja programando sua mente para acreditar exatamente nisso. Napoleon Hill afirmava com clareza que os pensamentos que você repete para si diariamente se tornam ordens diretas para o seu subconsciente. E ele, como um servo obediente, trata de transformar isso em realidade. E a ciência atual confirma isso. Estudos realizados pela Cleveland Clinic mostram que os padrões de pensamentos repetitivos têm influência direta no comportamento, no desempenho e até na saúde física. Ou seja, aquilo que você sussurra para si molda a sua experiência de vida. Imagine 2 pessoas em situações idênticas. Uma delas, diante de um desafio, repete: eu sou péssimo nisso, nunca vou conseguir. A outra pensa: isso é difícil,
Mas eu posso aprender. Quem você acha que tem mais chances de vencer? E não é sobre positividade tóxica ou negar a realidade. É sobre direcionar sua mente para aquilo que constrói, não para aquilo que destrói. Hill deixou isso muito claro quando dizia: se você não controla seus pensamentos, será controlado por eles. E é exatamente isso o que acontece quando você permite que sua mente vague sem supervisão. E se você parar para pensar, quantas vezes no seu dia você presta atenção real no que está pensando? Muito pouca gente faz isso. A maioria só sente o peso emocional, mas não percebe o pensamento que deu origem a ele. Vou te dar um exemplo prático. Imagine que você recebe uma crítica no trabalho. Automaticamente, sua mente joga: eu sou incompetente mesmo, sabia que isso ia acontecer. E nesse momento, sem perceber, você deu um comando direto para o seu cérebro reforçar essa crença. Agora, imagine se nesse instante você respirasse e dissesse mentalmente: isso foi apenas uma crítica, vou aprender com isso e melhorar. A diferença de resultado emocional e comportamental seria absurda. E não é só teoria. Vários grandes nomes fizeram disso uma filosofia de vida. Muhammad Ali, por exemplo, ficou famoso pelo "I am the greatest", que ele repetia antes mesmo de se tornar campeão mundial. Ele entendia o poder de moldar sua própria mentalidade com afirmações positivas antes que os fatos acontecessem. Ele se programava para a vitória. E muita gente torcia o nariz na época, achava arrogância. Mas depois viram o resultado. O problema é que a maioria das pessoas se programou para perder e nem sabe disso. Passam anos repetindo que não são boas o suficiente, que não merecem, que tudo é difícil, que as coisas só funcionam para os outros. E quando a vida responde de acordo, culpam a sorte, os outros, o governo, a economia. Nunca olham para a raiz, o diálogo interno. Napoleon Hill enfrentou isso na pele. Durante a juventude, ele passou fome, foi demitido de empregos, perdeu amigos e chegou a ser desacreditado até pela própria família quando decidiu que queria viver de escrever. Mas ele contou, anos depois, que repetia todos os dias para si mesmo: eu sou destinado a grandes coisas. Eu vou aprender com cada queda e vou me tornar melhor do que ontem. E isso mantinha a mente dele firme, mesmo quando tudo ao redor desmoronava. Não foi sorte, foi comando mental. E talvez você pense: mas eu não consigo evitar os pensamentos negativos. E de fato, não dá para impedir que eles apareçam, mas você pode decidir se vai alimentá-los ou não. Você não é obrigado a acreditar em tudo que sua mente diz. A partir de hoje, comece a perceber suas próprias frases. Anote se for preciso. Toda vez que se pegar dizendo "eu não consigo", substitua por "eu ainda não consigo, mas estou aprendendo". Troque o "isso é impossível" por "eu vou descobrir como fazer". Pode parecer simples demais, mas pequenas mudanças de linguagem moldam grandes mudanças de destino. Para te desafiar, vou propor algo. Pelos próximos 7 dias, toda vez que um pensamento ou frase sabotadora surgir, você vai anotar e reescrever de forma fortalecedora. Isso não é coaching barato. Isso é ciência comportamental aplicada. Faça isso e observe como seu humor, sua coragem e até sua energia mudam. No final, a questão é simples. Ou você comanda a sua mente, ou vive refém dela. A escolha, como sempre, é sua. E a vida, meu amigo, respeita quem se respeita no pensamento primeiro. Você já parou de verdade para refletir sobre quem são as pessoas com quem você mais convive? Já percebeu como o ambiente em que você se coloca diariamente influencia não só suas decisões, mas até a forma como você enxerga a vida, reage aos problemas e lida com os próprios sonhos? E não adianta se enganar. Você pode ser determinado, talentoso e cheio de boas intenções, mas, se estiver cercado pelas pessoas erradas, vai acabar preso no mesmo ciclo que elas.
é inevitável. Napoleon Hill foi categórico ao afirmar que você se torna a média das 5 pessoas com quem mais passa o seu tempo. Pode reparar, se você anda com gente negativa, em pouco tempo estará reclamando das mesmas coisas. Se convive com quem só fala de crise, problemas e limitações, inevitavelmente vai começar a enxergar o mundo do mesmo jeito. Isso acontece porque somos seres adaptáveis e a mente humana, por segurança, tende a imitar os padrões do grupo em que está inserida. E isso não é só filosofia antiga. Um estudo publicado no New England Journal of Medicine revelou que, se um amigo próximo engorda, suas chances de também engordar aumentam em 57%. Isso mesmo, a simples convivência altera seus hábitos, suas escolhas e seus resultados. Agora, imagine o impacto que isso tem, não só no seu corpo, mas no seu dinheiro, nos seus relacionamentos e nos seus projetos. E não pense que isso se limita a quem está fisicamente perto. Hoje, as pessoas que você segue nas redes sociais, os canais que você assiste, os conteúdos que consome, tudo isso também compõe o seu ambiente mental. Napoleon Hill entendia isso muito antes da ciência comprovar. Ele via que os homens mais bem-sucedidos da sua época, como Henry Ford, Thomas Edison e Andrew Carnegie, não apenas se esforçavam individualmente, mas faziam questão de se cercar de outras mentes ambiciosas, ousadas e com padrões elevados. Eles frequentavam os mesmos clubes, discutiam ideias, trocavam conselhos, porque sabiam que, convivendo entre os grandes, as conversas mudavam, os assuntos elevavam e as soluções surgiam. Agora pense em você. Quem são as 5 pessoas com quem você mais convive? Se for alguém que só reclama, diz que nada dá. Certo que dinheiro é difícil, que o Brasil não presta, que a vida é injusta. Adivinha o que vai acontecer com a sua mentalidade? Isso mesmo. Você vai começar a acreditar nas mesmas coisas, sem perceber. E se você acha que isso não faz diferença, basta olhar exemplos reais. Quantas histórias de atletas, artistas ou empresários promissores que, por se cercarem das pessoas erradas, afundaram. Um caso emblemático é o do cantor Michael Jackson, que, apesar de genial, passou boa parte da carreira cercado de bajuladores e pessoas interessadas, o que acabou contribuindo para decisões ruins e para o isolamento emocional que viveu. Cercado de quem não tinha coragem de dizer a verdade ou de provocar sua evolução, sua saúde mental e seu julgamento profissional foram se deteriorando. Por outro lado, veja o caso da Oprah Winfrey, que desde cedo se conectou a mentores como Maya Angelou, que a ensinou a se respeitar, manter a essência e buscar por ambientes que a desafiassem intelectualmente. Oprah faz questão, até hoje, de manter ao seu redor pessoas que a instiguem a pensar maior e recusa se cercar de quem vive preso na reclamação. E não à toa, construiu um império respeitado. O que isso te ensina? Que ambiente supera motivação. Você pode assistir 10 vídeos motivacionais por dia, mas se estiver rodeado de gente medíocre, que não sonha, que só aponta defeito, você vai absorver esse padrão. Por outro lado, se conviver com pessoas que buscam evoluir, que têm planos e coragem de agir, vai se ver obrigado a elevar o próprio nível. E talvez você pense, mas eu não conheço pessoas assim. E eu te digo, no começo, eu também não conhecia. Napoleon Hill também não conhecia. Ele começou pobre, em vilarejos pequenos, cercado de gente que só sabia repetir que a vida era difícil. E o que ele fez? Começou a buscar. Procurava livros, cartas, registros de pessoas grandes. Buscava mentores onde fosse possível. Isso, aos poucos, foi mudando seu padrão mental, até que ele se tornou parte do grupo de homens mais bem-sucedidos do mundo. Hoje, você tem a internet, livros, vídeos, podcasts, entrevistas. O conteúdo de grandes mentes está disponível a um clique.
E se o seu ambiente físico ainda não te permite isso, construa um ambiente mental. Selecione com quem e com o que você compartilha seu tempo e sua atenção. Por isso, eu te proponho um exercício. Hoje, ainda antes de dormir, anote o nome das 5 pessoas com quem você mais convive, pessoalmente ou virtualmente. Depois se questione: essa pessoa me eleva ou me puxa para baixo? Me inspira ou me limita? Me cobra ou me afaga na mediocridade? E a partir disso, comece a fazer escolhas. Nem sempre dá para cortar todo mundo de imediato, mas dá para reduzir o tempo, a intensidade e, principalmente, começar a se conectar com quem te leva para frente. Porque no final, a verdade é simples: ou você anda com quem te impulsiona, ou vai ficar preso com quem te estaciona. E o preço disso é alto demais para quem tem sonhos grandes. O ambiente que você escolhe hoje molda o destino que você vai viver amanhã. Não adianta sonhar alto se você anda com quem te puxa para baixo. Não adianta querer prosperar se sua rotina e suas conversas te mantêm no ciclo de reclamação e mediocridade. E a grande virada começa quando você decide conscientemente com quem, com o que e com quais pensamentos vai se conectar a partir de agora. E já que você chegou até aqui, saiba que isso não é o fim. Na verdade, é só o próximo passo da sua jornada. Tem mais conteúdo para você logo ali, no próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela agora. E se eu fosse você, não perderia, porque lá a gente vai subir mais um degrau na sua escada de sabedoria. Um conteúdo feito para te deixar 1% melhor do que você é nesse exato momento. Muito obrigado pela sua companhia até aqui e eu te espero lá, porque quem busca evolução de verdade nunca para. Vamos juntos.